Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora são 13 horas em ponto e voltamos com as principais notícias. A remoção de uma árvore de quase 300 anos localizada ao longo de uma estrada causou muita discussão essa semana na Argentina, com protestos, disputa legal e até prisões. A realocação de uma árvore de quase 300 anos gerou polêmica na Argentina. O quebracho branco, árvore nativa da América do Sul e com madeira especialmente dura, estava localizado à beira de uma rodovia que será ampliada de 2 para 4 faixas. A estrada passa por um bairro residencial em Vila Allende, perto da cidade de Córdoba. Sua realocação começou na quarta-feira, sob forte presença policial, após a decisão judicial favorável ao município. Aqui estamos falando de seguridade vial, que é Estamos falando de segurança viária, que é a questão número 1 para nós, responsáveis pela gestão dessa cidade e para aqueles que realizam a obra, evitar acidentes, preservar vidas humanas. Em última análise, há um sacrifício porque cria o risco de que esta árvore não sobreviva, o que a princípio parece provável, mas é necessário assumir o risco porque a obra tem de continuar. Mas de todos modos é necessário assumir porque hace falta continuar com a obra. Dezenas de pessoas, incluindo ambientalistas e moradores, protestam contra a realocação da árvore, que consideram um ícone das florestas nativas ameaçadas. Houve 2 prisões nas últimas semanas em conexão com as manifestações. Um jornalista e um motorista que bloqueou o acesso das escavadeiras com o próprio veículo. Estamos lutando contra isso há 8 meses. Apresentamos um projeto para deslocar a rota 3 metros para o norte, para não remover a árvore, porque ela já apareceu em filmes. A polêmica sobre o quebracho branco ganhou importância nacional, com artistas e atletas se unindo em sua defesa. Várias empresas de obras públicas locais se recusaram a participar da remoção, mas a prefeitura, que afirma ter tomado todas as precauções para preservar a árvore, finalmente conseguiu um guindaste. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que está disposto a negociar sobre a intenção dos Estados Unidos de impor novas tarifas sobre os produtos brasileiros, mas reiterou que seu governo avalia medidas de reciprocidade. Em entrevista à TV Record, o presidente Lula afirmou que está disposto a negociar sobre a intenção dos Estados Unidos de impor novas tarifas sobre os produtos brasileiros, mas reiterou que seu governo avalia medidas de reciprocidade. Nós não abriremos mão da reciprocidade. Enquanto isso, vamos tentar negociar. O mandato de um presidente só dura 4 anos. Daqui a pouco, quem sabe ter outro presidente que quer negociar. É importante que ele entenda que aqui no Brasil, quem estabelece as regras é o Brasil. Lula enfrenta um desafio econômico inédito após o presidente americano Donald Trump anunciar na quarta-feira sobretaxas de 50% sobre as importações de origem brasileira. Lula já havia mencionado na noite de quarta-feira a lei de reciprocidade econômica, em resposta às novas tarifas anunciadas por Trump, que devem começar a ser aplicadas em 1º de agosto. Aprovada em abril pelo Congresso, depois que o presidente republicano anunciou tarifas de 10% sobre importações brasileiras, a lei autoriza o executivo a decidir sobre a suspensão de concessões comerciais, investimentos e obrigações relacionadas a direitos de propriedade intelectual. Por conta de um descumprimento da lei, os campos úmidos do Cerrado perderam mais de 500 mil hectares de vegetação nativa. A grande maioria foi por conta do segmento agropecuário. Mesmo com sua importância para a segurança hídrica e de estarem protegidos por lei, os olhos d'água difuso continuam esquecidos pelas políticas públicas, consultores ambientais, proprietários rurais e órgãos fiscalizadores. Essa desconexão entre a linguagem técnica e a jurídica é apontada por um grupo de pesquisadores brasileiros como uma das causas centrais dessa invisibilidade. Os olhos d'água difusos são os responsáveis pela formação dos campos úmidos do Cerrado. Eles ficam na parte subterrânea e se afloram de forma espalhada e contínua, sem consistir em um único ponto de subida. Em vez de emergir em um lugar definido, como ocorre com os olhos d'água pontuais, esses fluxos se distribuem por superfícies amplas, formando áreas encharcadas com solos permanente ou sazonalmente úmidos. Um artigo produzido pela revista Perspective in Ecology and Conservation diz que não falta lei para proteger os cerrados úmidos, mas sim a aplicação da legislação. Esses ecossistemas desprotegidos estão sendo desmatados, drenados para instalações de uso para a agropecuária por quase 40 anos, resultando na perda de mais de 580 mil hectares de vegetação nativa, o equivalente a cerca de 60% do bioma.
A substituição da área nativa por pastagens e lavouras interfere diretamente na recarga dos aquíferos e no fluxo de base dos rios. Essas áreas seguem desprotegidas porque não são reconhecidas como olhos d'água, visto que a terminologia legal não vem sendo corretamente aplicada em mapeamentos, licenciamentos e fiscalizações. Inicialmente, apenas as nascentes e os olhos d'água perenes tiveram a proteção estendida pelo Supremo Tribunal Federal em uma ação direta. Diante do cenário atual, o artigo propõe duas ações prioritárias. A primeira é a adoção consistente da terminologia olhos d'água e olhos d'água difusos, que garantem a aplicação da lei. A segunda é o desenvolvimento de mapas de alta resolução. Baseado em critérios ecohidrológicos, eles diferenciam áreas úmidas de faixas de terra adjacentes e não adjacentes. Além disso, os pesquisadores sugerem um método simples de campo, como escavar um solo a 30 centímetros de profundidade no auge da estação chuvosa. E o Jornal Toda Hora fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e às 14 horas eu retorno com mais notícias. Até mais.